E é por isso que hoje eu escolhi a conclusão da série de mensagens que eu venho pregando para vocês. E eu convido todos a abrir as suas Bíblias em Romanos 11, 33 a 36. Se puder, irmão, joga esse texto aqui, por favor. Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vou cantar um pequeno trecho desse versículo, musicalizado. Não reparem a voz. Vou cantar a capela, porque eu não ensaiei. Então não vou chamar ninguém para tocar e errar a nota. Irei assim. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, glória, glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. O cantor dá para o gasto, né? Esses versículos são chamados de hino de adoração. Esse texto é um dos textos considerado pelos teólogos o suprassumo da revelação teológica e um dos textos mais profundos sobre a natureza de Deus. Os capítulos 9, 10 e parte do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos está entre os textos mais complexos de toda a Bíblia, porque nesses capítulos, Paulo trata de Israel e da igreja dentro do plano de salvação de Deus. É um livro cheio de mensagens que, para entender, você tem que conhecer a Bíblia como um todo. Você tem que conhecer todo o tecido da Bíblia. Por isso que eu sempre estou dizendo, tenha cuidado com esses pregadores de Araque que surgem todo dia na internet, fazendo interpretações esdrúxulas, ridículas, sem conhecer o texto original, sem conhecer a teologia, e disseminando mentiras e heresias brabas na mente de pessoas que acreditam porque o cara fala bonito, ou porque o cara fala contando piada, ou porque o cara fala citando frases em hebraico, ou porque o cara tem um sotaque bonito, ou até porque o cara é bonito. Não se deixe levar por impressão. Lembra da semana passada, a minha mensagem? Não deixe que a palavra bonita de um pregador lhe impressione. Anote tudo e confira em casa.
E agora, como fica gravado na plataforma do YouTube, assista de novo e faça a autocrítica. E a crítica do texto. Examine nas Escrituras se aquilo é verdade. Esse texto está dentro da Epístola aos Romanos. Paulo não tinha ido visitar os romanos, mas Paulo ouvia falar de que aquela igreja estava sendo uma igreja que estava florescendo, uma igreja que estava avançando, uma igreja que estava prosperando. Paulo tinha uma necessidade de fazer com que aquela igreja conhecesse a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria que o Evangelho da Redenção, diga Evangelho da Redenção, fosse conhecido em sua plenitude. Então a Epístola aos Romanos, dentre todas as epístolas de Paulo, e olha que todas são importantes, ela é o máximo do máximo. Ela é o ápice. Porque a Epístola aos Romanos, e você deveria ler Romanos várias vezes ao ano, a Epístola aos Romanos trata dos princípios básicos da fé cristã, como por exemplo, pecado. Romanos trata o pecado com uma seriedade ímpar, com uma seriedade única. Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos fala de redenção, fala da expiação dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus. E faz um paralelo com o sacrifício do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento, para os tempos da graça. Faz uma contextualização entre a lei que regia a fé judaica e a graça que rege a fé da igreja. Na lei tinha que se cumprir os mandamentos ao pé da letra, e ninguém conseguia cumprir a todos. Na graça, nós somos objeto da misericórdia de Deus, e alcançados por o seu amor, através do sacrifício de Cristo, nós encontramos a salvação, não por mérito. O que quer dizer mérito? Merecimento. Então a salvação não vem por merecimento, a salvação vem pela bondade de Deus para conosco. E aí ele vai revelar coisas incríveis. Além de tratar de pecado, tratar de arrependimento, de expiação. Ele fala de perdão, ele fala de restauração, ele fala de morte e fala de vida, ele fala de salvação, ele fala de ressurreição, ele fala da volta de Cristo. Ele consegue em uma única epístola tratar de temas importantes para as bases primordiais da fé cristã. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero enfatizar esse texto que eu acabei de ler, em que Paulo, depois de discutir a teologia com uma profundidade que ele não discute em nenhuma das suas cartas, ele termina com esses versículos finais no hino de adoração. E a adoração, eu já expliquei para vocês, é quando você exalta a Deus pelo que Ele é. E ele exalta a Deus pela sua grandeza, e ele estabelece aqui os limites da teologia. Traduzindo numa linguagem mais simples, Paulo, através da Epístola aos Romanos, ele diz, olha, nós só podemos ir até aqui. E o que é teologia? Muita gente tem horror a essa palavra. Eu conheço crente que fala de teologia em tom de deboche e de zombaria. Teologia, gente, é uma palavra que é uma junção de duas palavras gregas. Logia, que é estudo, e theos, que é Deus. Literalmente seria o estudo de Deus, mas como ninguém pode estudar Deus, então, porque a nossa mente é limitada para isso, então a teologia é a tentativa do homem de entender a mente de Deus de acordo com o que está revelado em sua palavra. Mas até isso tem limitação, existem coisas que não foram reveladas a nós. Está no livro de Deuteronômio 29, quando ele diz assim, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas são para nós, os nossos filhos. Então existem níveis de revelação nas Escrituras que não são para todos. Nem todos vão ter o mesmo nível de revelação. Alguns níveis de revelação, elas são pessoais. Ela vem por uma revelação do Espírito na vida de alguém, como um rema de Deus para aquela vida, para um chamado, para uma missão, para uma compreensão de entendimento, para saber como se mover no corpo. E quando eu falo corpo, eu estou falando da igreja, não da igreja local, da igreja do Shalai, mas do corpo de Cristo que é a igreja. E quando a nossa visão é ampliada, nós começamos a ver as coisas com mais objetividade, com mais precisão, com mais serenidade. E para que ninguém pire querendo entender tudo, o apóstolo diz, olha, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi que deu primeiro a ele para agora poder cobrar alguma coisa a ele de volta? Quem primeiro deu a ele para que então recebesse? Quem foi o conselheiro de Deus? Deus é eterno, Ele é autoexistente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Olã, olã, de eternidade a eternidade, Ele é Deus.
Ele independe de mim e de você. Deus não precisa de mim e nem de você. Então temos que banir de nós a arrogância espiritual, a presunção religiosa de que somos especiais. Nenhum de nós é especial. Quem nos torna especial é a graça misericordiosa de Cristo em nossas vidas. Então, quando eu me esvazio desses sentimentos de especialidade, eu não me ofendo mais com nada. Às vezes a gente é hostil com outro irmão, ou com alguém que a gente conhece, porque na nossa cabeça aquela pessoa não nos dá a honra que nós achamos que merecemos, o reconhecimento que nós achamos que merecemos, o valor que nós achamos que temos, e aí nós nos ofendemos. Às vezes a outra pessoa não está nem percebendo que está nos fazendo aquele mal, e na verdade a pessoa não está nos fazendo mal. Nós é que não compreendemos ainda o sentido espiritual das coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo para o que Deus te chamou vai se cumprir na sua vida, independentemente de homens. Então não se preocupe, se você tem um chamado de Deus, é Deus quem vai fazer esse chamado se cumprir. Você não tem que culpar homens porque está atrasando, porque está perdendo tempo. Não! O apóstolo Paulo, quando foi chamado por Deus, ele simplesmente se reuniu com os irmãos para orar, e o Espírito disse: separai-me a Saulo e Barnabé para uma obra para a qual os tenho chamado. E eles foram enviados. Mas lá no meio do caminho, ele brigou, ele entrou em rota de colisão. Com quem? Com o homem que o recolheu, com o homem que o abrigou, com o homem que acreditou nele quando todos duvidaram, Barnabé. E por quê? Porque o sobrinho de Barnabé, Marcos, que mais tarde escreveu o Evangelho de Marcos, muito novo ainda, um adolescente, desistiu na primeira viagem missionária. E ele não aceitou que o jovem fosse na segunda. Porque Paulo, apesar de ser servo de Deus, cheio do Espírito Santo, homem de Deus de verdade, usado por Deus, ainda era intolerante. E como está cheio de crentes intolerantes, de pastores intolerantes, de servos de Deus que amam a Jesus de verdade, mas ainda são intolerantes porque não foram curados dos seus achismos, das suas feridas de alma. E aí ficam remoendo como o cachorro que lambe ferida. Você não foi chamado para lamber ferida. Você foi chamado para ser um homem, uma mulher curado, curada, restaurada pelo poder de Deus, para ser plenamente usado por Deus. E é por isso que quanto mais você morre para si mesmo, mais você nasce para Deus. Eu ouvi um amém? E hoje eu quero falar sobre isso. Concluindo a série de mensagens que eu venho pregando, para quem perdeu, está na plataforma do YouTube. Pode pedir aí no grupo da igreja que a gente manda o link para você poder rememorar. Eu que sou pregador, já assisti várias vezes. Eu preguei sobre a igreja que nós somos, a igreja que nós temos, a igreja que nós queremos e a igreja que Deus quer, em duas partes. E hoje é a conclusão. E a conclusão tem um título muito simples: a igreja que nós seremos. Diga para o irmão perto de você: a igreja que nós seremos é um manifesto de fé em um mundo translocado, sem fé, insano, depravado, imoral, divorciado de Deus e comprometido com o inferno. Diga misericórdia. Você liga a televisão, você entra num site da internet, está cheio de notícias de todos os tipos. E algumas dessas notícias afirmando verdades, entre aspas, que os tempos modernos dizem que são verdades, mas a palavra de Deus diz que não é. E aí você se vê num dilema. Presta atenção, igreja. Hoje é a conclusão: não perca, não se distraia e nem distraia seu irmão, por favor. Aí você se vê num dilema. O que eu faço? Eu me adapto a este mundo para ser aceito? Ou eu entro em rota de colisão com este mundo por adotar uma postura que o mundo diz que é antiquada, ultrapassada, obsoleta, inadequada, imprópria, politicamente incorreta? O que eu faço? Que postura eu tomo? O mundo está em campanha constante contra o reino. E o reino que eu falo aqui é o reino de Deus, do qual a igreja faz parte. Que postura a igreja vai tomar? A igreja que nós seremos
será fruto das nossas decisões. E decisões são escolhas. E escolhas são posicionamentos. Diga posicionamento. Posição é decidir de que lado você está. Josué disse na sua época, milhares de anos atrás: escolham se vocês querem servir aos deuses que serviram os nossos pais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que corria o risco de perder aquele grupo de pessoas, mas Josué sabia que mais importante, mais perigoso ainda do que perder aquele grupo de pessoas, era perder a sua aliança com Deus. E a sua aliança com Deus, meu irmão e minha irmã, é individual, é pessoal, é inegociável. Diga, a minha fé e a minha aliança são inegociáveis. E o que é que tem a ver? Tem a ver com caráter. O caráter é aquilo que nos identifica, é aquilo que faz parte da essência do que nós somos, do que nos torna éticos, corretos, em um mundo cada vez mais relativista. E o que é um mundo relativista? É um mundo em que a visão pessoal, particular, do indivíduo é mais importante do que a visão da maioria. E é por causa disso que nós vivemos essa esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença que uma mente está dividida. Parte dela é sadia, parte dela é doente. Pode ser 5% sadia e 95% doente, ou o contrário. Mas o importante é quem está no controle naquele momento. E vivemos essa esquizofrenia social. Essa esquizofrenia que diz assim: olha, se alguém tocar numa criança, é pedofilia e tem que ser preso. Mas é a mesma sociedade que permite a erotização das crianças através das mídias, através da moda, através de ensinos, através de leis. Como existe uma proposta de lei para que uma criança possa trocar de sexo aos 8 anos de idade. O que uma criança de 8 anos de idade sabe da vida? Um adulto, quando ele decide alguma coisa, acredita-se que ele já sabe os riscos que estão envolvidos. Mas uma criança, mas se essa lei passar, se essa lei passar e se tornar lei, que posicionamento tomaremos enquanto igreja do Senhor? Vamos temer o Supremo Tribunal? Vamos temer a prisão? Vamos temer a crítica, o cancelamento nas mídias sociais, que parece que tem gente hoje que tem mais medo de ser cancelado na internet do que ser mandado para o inferno. Tem gente hoje com mais medo das reações midiáticas do que da reação de Deus. Centenas de anos atrás, um pregador reformado, cheio do Espírito Santo, chamado Jonathan Edwards, pregou um sermão e escreveu depois esse sermão. Esse sermão entrou para a história e é conhecido até hoje como um dos sermões mais importantes já pregados por um servo de Deus na terra. Esse sermão é estudado em vários seminários no mundo todo. Eu não vou dizer o sermão, mas eu vou dizer o título e depois você procura na internet. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E Deus está irado com a sua igreja. Deus não está morrendo de amores com a sua igreja. Deus está irado com a sua igreja. Porque a sua igreja pulou na panela de água morna. E daqui a pouco as pernas desta rã, que é a igreja, vão estar dormentes. E não vai conseguir sair da panela fervente. Dizem que uma rã pulou numa panela de água quente, sentiu o queimor e pulou fora. Aí caiu numa panela de água morna e gostou e ficou nadando na panela. E de repente a panela começou a ferver e ela perdeu forças nas pernas que ficaram dormentes e ela foi cozinhada. Está acontecendo isso com a igreja. Crentes que estão se acostumando com as modas deste mundo, com os modelos deste mundo, com os padrões deste mundo. Crentes que estão fazendo de tudo para se acostumar e se amoldar a este mundo, para ser aceito na família, na sociedade, no emprego, na faculdade, nas mídias digitais, para ter mais seguidores. Não se amolde a este mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Discernimento, o dom espiritual que a igreja precisa mais pedir a Deus, para entender o que é de Deus e o que é do homem. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros,
E é verdade. Mas se você não tomar cuidado, o que você faz, o que você repete e reproduz do mundo, pode influenciar outras pessoas de um modo ruim, de um modo nefasto, para se colocarem bem distantes de Deus. Então o que é que nós precisamos, pastor? Precisamos nos tornar a igreja dos sonhos de Deus. Diga, eu quero ser a igreja dos sonhos de Deus. Igreja não é lugar de estratégia comercial. Igreja não é lugar de estratégia política. Igreja não é lugar de estratégia educacional. Igreja é lugar de revelação de Deus. Essas estratégias podem até estar presentes na revelação de Deus, no que Deus quer que a sua igreja se torne. Mas quando a igreja se torna um ambiente apenas de, como eu comentava hoje com o pastor Felipe, de coach, de treinamento das emoções, para você ter controle sobre as suas emoções, de técnicas e estratégias relacionais, para você se relacionar melhor com as pessoas à sua volta, com o seu meio social, desenvolver melhor o seu negócio, se sair bem na sua profissão. Então a igreja perdeu o propósito. Porque o principal da igreja, a missão precípua é uma palavra que eu acho linda, mas significa principal. Mas precípua é mais bonito. A missão principal da igreja é buscar a glória de Deus em tudo o que ela fizer. Quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você é comerciante? Seja o comerciante mais honesto que essa cidade já teve. Você é um funcionário? Seja o funcionário mais compromissado que a sua empresa já teve. Um diácono batista era formado em administração de empresas e economia. Ele administrava uma grande empresa. Um dia o patrão chamou e disse: vamos na boate de striptease hoje à noite. Tem uns gringos que vão fechar um negócio com a empresa e nós vamos ganhar muito dinheiro. Mas eles querem conhecer essa boate famosa e nós vamos fechar o negócio. Ele administrava a empresa, mas não era o dono. Ele virou para o dono e disse: eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou diácono da minha igreja. Eu carrego dentro de mim o Espírito Santo. Eu não vou na boate de striptease. Se você não for, você está demitido. Ele disse: então me demita. Demitiu. Aquele homem com MBA, que é o equivalente ao doutorado na área de administração. Aquele homem preparadíssimo aqui e no estrangeiro, que dirigia a empresa com muita competência e honestidade, foi demitido porque não aceitou se sentar no banquete do rei, no banquete do faraó. E a semelhança de Daniel, ele passou por uma prova. Ele foi jogado na cova dos leões, do desemprego, de baixar o nível de vida dele daqui para aqui, de passar dificuldades, de ver a esposa nervosa dizendo: você devia ter ido, olha aí a situação que a gente está. Mas ele disse: o Deus que eu sirvo é fiel. E eu ouvi isso dos lábios do próprio pastor dele. Passaram-se 6 meses de sofrimento. 6 meses depois, ele recebe uma ligação: eu não estou falando de tal? Sim. O senhor trabalhou na empresa tal? Sim. Sou dono da empresa tal, estou abrindo uma filial aqui na sua cidade. E eu preciso de um homem competente e honesto para comandar a empresa. Podemos conversar amanhã? Sim. Foi ao encontro do homem. E o homem disse: estou aqui com o seu currículo. Me deram o seu currículo. O senhor é muito qualificado. Como é que um homem como o senhor pode estar desempregado? Quer trabalhar para mim? Aqui está a proposta de salário. Quando ele olhou, era o dobro do que ele ganhava na outra empresa. Ele ficou emocionado e disse: mas o senhor nem me conhece? Como é que o senhor está com tanta informação sobre mim? Ele disse: seu ex-patrão é meu amigo, mas é um sem vergonha, mulherengo. E eu disse a ele: arranje um homem competente e honesto para cuidar da minha empresa. Ele disse: vou te indicar um homem que é tão sério que preferiu perder o emprego do que se corromper. Ele foi honrado por ser fiel. Ser fiel até a morte, diz a Bíblia, e dar-te-ei a coroa da vida.
Há alguns momentos de prazer, alguns momentos de êxito, de sucesso, caminho fácil para a riqueza, caminho fácil para ser reconhecido e aplaudido, mas tudo isso é caminho falso, é caminho de morte, é atalho para o inferno. Só existe um caminho que leva ao céu, e esse caminho é Jesus. E andar nesse caminho significa imprimir em nós o caráter dele a cada dia, forjando na nossa alma mais do que ele é, para que eu seja menos do que eu sou e cada dia seja mais daquilo que ele é. E na minha fraqueza, a força dele se aperfeiçoa em mim. E então já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. E o mundo o percebe através das minhas ações e não só das minhas palavras, porque atitudes falam mais forte do que palavras. Eu posso ouvir um amém? Então o apóstolo Paulo entendia isso. E ele está direcionando essa carta à igreja da cidade mais poderosa do mundo, Roma, capital do império. O mundo era dominado em grande parte pelos romanos. Eles tinham o maior exército. Eles dominavam a maior parte do planeta conhecido naquele tempo, o mundo antigo. Europa, partes da Ásia e África. Era um império poderoso e a capital era Roma. Então a igreja de Roma estava se tornando a igreja mais importante, porque estava na cidade mais importante, mas estava se corrompendo. Era uma cidade bastante profana, uma cidade de depravação, de imoralidades, uma cidade distante da base teológica, uma cidade em que todas as divindades do mundo antigo eram cultuadas nela. Havia templo para todos os tipos de deuses. E Paulo sabia que a fé daquele povo poderia ser misturada, a fé daquele povo poderia ser corrompida, comprometida, viciada. Sincretismo religioso é quando você pega uma parte de uma religião e mistura com a outra. É por isso que tem pessoas que às vezes condenam algumas pregações minhas, mas eu deixo bem claro, eu respeito todas as religiões, mas não abro mão das minhas convicções. Candomblé é candomblé, budismo é budismo, shintoísmo é shintoísmo, mas cristianismo é cristianismo. Nós não podemos simplesmente misturar para sermos aceitos. Tanto quanto nós respeitamos, devemos exigir que também nos respeitem. Mas eu não preciso crer no que o outro crê da maneira dele, porque eu tenho a minha fé e ele tem a dele. Eu proclamo a minha fé, o outro crê se quiser. Ele também proclama a sua fé, eu creio se eu quiser. Mas quando a igreja faz escolha de posicionamento, ela tem que ter referência. E eu trouxe aqui 5 princípios básicos sobre os quais a igreja deve se firmar, sobre os quais a igreja deve se colocar, para que ela não recue. E esses 5 princípios básicos, eles foram defendidos há mais de 500 anos atrás, por um padre chamado Martinho Lutero. Lutero era um professor universitário e era um monge, um padre. Era um estudioso da Bíblia. Conhecia o grego e o hebraico profundamente. E então ele soube que tinha um homem na terra em que ele morava, na Alemanha, vendendo um documento. E que esse documento dava o perdão dos pecados. Ele, quando soube disso, se indignou. E ele ficou revoltado. Como aquilo podia ser verdade? E ele foi até este homem e o homem disse: eu faço tudo com a ordem do Papa. E o Papa fez isso para juntar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Esse documento era chamado de indulgência papal. Era o perdão de pecados passados, presentes e futuros. E as pessoas abastadas e ricas estavam comprando como se fosse uma permissão para pecar. Lutero, um homem temente a Deus, não se conformou com aquilo. E ele escreveu as suas 95 teses e pregou na porta da sua universidade. E ele tomou um posicionamento. Não se toma posicionamento de um modo aleatório. Posicionamento se toma em cima de princípios. Você tem que ter princípios sobre os quais você se posiciona. Se você está numa batalha e você tem uma arma na mão e o inimigo está vindo para destruir a sua família, e aqui tem um muro e você tem uma arma e o inimigo vem com armas para matar a sua família, porque você é inimigo deles. Imagina que você está na guerra da Ucrânia, você é ucraniano e o exército russo vem armado para matar ucranianos, e você está aqui é a sua casa, aqui tem um muro.
Você tem que, para poder atirar e se defender, você tem que tomar o quê? Eu não ouvi? Eu não ouvi! Posicionamento é a atitude de quem entende que nós estamos em guerra. Você sabia que estamos em guerra? A minha guerra não é contra homens, não é contra instituições. A minha guerra é contra principados e potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essas forças tanto usam instituições políticas, sociais, econômicas, educacionais e etc., como usa pessoas da própria igreja. Lembre-se que Jesus tinha 12 e um deles era diabo. Lembre-se que Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não pense que se vestir de crente, carregar uma Bíblia, cantar hinos, dizimar e ofertar na igreja, falar em línguas, expulsar demônio, profetizar, isso por si não revela que o indivíduo nasceu de novo. Porque Jesus Cristo disse que naquele dia alguns dirão que fizeram tudo isso. Foi Jesus quem disse, e ele dirá: em verdade vos digo, eu não vos conheço. O espírito de religiosidade não tem nada a ver com o Espírito Santo. O espírito de religiosidade é o espírito humano agindo sob influência do mal, quando não a própria ação demoníaca de possessão. Existem pessoas que são possessas, mas a grande maioria não é possesso. É induzido pelo erro, pelo engano, para produzir uma religiosidade com aparência de pureza e de santidade, mas que é baseada em pressupostos humanos. A igreja precisa voltar a falar de pecado. A igreja precisa voltar a falar de inferno. A igreja precisa falar de arrependimento. A igreja precisa voltar a falar de novo nascimento. A igreja precisa falar de vida de renúncia. A igreja precisa falar de oração. A igreja precisa falar de jejum. A igreja precisa falar de vida no altar. A igreja precisa falar de igreja que vive e experimenta o sobrenatural de Deus. A igreja precisa deixar de lado emocionalismo barato e passar a viver uma experiência espiritual real, que antes de ser coletiva, primeiro é individual, antes de ser de todos, ela tem de ser de cada um. Jesus ensinou isso. Vai ao teu quarto, ao teu aposento, você e Deus, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá e te recompensará. Mas a igreja está produzindo a ostentação de ver quem ora mais alto, de ver quem é mais visto, quem é mais reconhecido como santo, na aparência do que veste, do modo que fala, das palavras que usa, de quantos versículos decorados tem. Isso tudo é bom. Se vestir com decência é bom. Usar linguagem bíblica é bom. Mas nada disso por si só revela vida de compromisso com Deus. O que revela a vida de compromisso com Deus é morrer um pouco a cada dia para si mesmo, para que a glória de Deus apareça naturalmente através da sua vida. E as pessoas, percebendo isso, vejam Jesus em você e glorifiquem ao Senhor e dizem: verdadeiramente aquela mulher, aquele homem, ele carrega dentro de si o Espírito Santo. A vida dele, a vida dela testifica isso. As ações falam mais forte do que as palavras. Mas então, eu peguei os 5 princípios que basearam a reforma de Lutero. E com as minhas palavras eu resolvi trazê-los para vocês hoje. Diga comigo: há 5 coisas sobre as quais nada deve estar acima delas. A primeira coisa é a autoridade das Escrituras. Diga: autoridade das Escrituras. Digam, homens, autoridade das Escrituras. Digam, mulheres, autoridade das Escrituras. Amém. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja segundo a revelação e a vontade de Deus. Ora,
As Escrituras são a revelação do que Deus quer que nós sejamos. Mas as Escrituras vêm sendo contestadas como nunca. Nunca, nenhuma geração viu a Bíblia ser mais colocada em dúvida do que a nossa. Nenhuma geração viu tanta gente intelectual empenhada em comprovar com argumentos falaciosos, mentirosos, que a Bíblia está errada. Mas o curioso é que quanto mais tentam destruir a veracidade da revelação de Deus na Bíblia, mais a Bíblia se torna verdadeira. Você sabe quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? Quem sabe? 1500 anos. Entre o primeiro escritor e o último escritor, 1500 anos. Alguns escritores a gente não sabe quem foi. Por exemplo, todo mundo acha que o livro mais antigo da Bíblia são os 5 livros de Moisés. Os 5 livros de Moisés, muitos acham que eles são os livros mais antigos da Bíblia, começando no Gênesis até Deuteronômio. Mas já há quase um consenso, pelas citações, pela escrita, que possivelmente o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Mas o fato é que entre o primeiro autor e o último autor, passaram-se cerca de 1500 anos. 15 séculos. 15 séculos para a Bíblia ser completa. Quando a gente pega o número de escritores que foram usados para escrever a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, foram aproximadamente 40 pessoas diferentes. Existe um fenômeno que a teologia chama de theopneustos. Diga comigo, igreja, para aprender grego, diga theopneustos. Theopneustos é uma palavra grega usada para descrever pessoas que receberam de Deus a revelação do Espírito Santo para escrever o que Deus queria que estivesse na Bíblia. A pergunta é, essa revelação foi literal? As pessoas iam recebendo e iam escrevendo? Ou as pessoas tinham uma compreensão do que Deus queria e escreviam com as suas palavras? Há controvérsia acerca disso. Para mim isso é balela. O que é importante é que, ou de um modo ou de outro, foi revelação de Deus. E o que é curioso na Bíblia é que, embora tenha sido um período tão longo de 15 séculos, 1500 anos, embora a Bíblia tenha sido escrita por autores diferentes, mais de 40, que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, com línguas diferentes, com visões de mundo diferentes, a Bíblia consegue ser integrada de Gênesis a Apocalipse. Como uma mulher que pega uma coxa de retalhos, sabe aquele tipo de coxa que chama de patchouli, né? Patchouli, se eu não me engano. Patchouli. Patchwork. Mas tem um nome patchouli também, não tem? É uma flor, eu troquei, tem razão. Patchwork, a mulher entende, olha. Patch o quê, mulher? Patchwork, olha só. É quando você pega várias sobras de tecidos e você vai costurando e produz aquele tecido lindo, colorido, que muita gente acha cafona, mas que muita gente acha uma obra de arte. Tem pessoas que são hábeis em fazer aquilo de um modo que parece que é um tecido só, e tão bem costurado que está. E a Bíblia consegue ter essa inteireza, ela consegue ser íntegra. Íntegra vem de íntegro, íntegro quer dizer inteiro. Ela consegue ser inteira, ela consegue ter conexão. Quando lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, você lê, depois que a mulher leva o homem a pecar, a comer do fruto proibido, o Senhor diz, de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aí você vai no Gênesis e vê isso. Você passa a Bíblia toda, chega no Apocalipse, está escrito, e Satanás, aquela velha serpente, olha a revelação do Apocalipse se referindo ao que estava lá. Sabe quem é a serpente? É Satanás. Sabe quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? Aquele que morreu na cruz, ressuscitou e vive para todo sempre. E sabe através de quem ele vai esmagar? Olha só, presta atenção. Se ele é o cabeça, nós somos o quê? Nós somos o quê? O corpo. E o pé faz parte de quê? Do corpo. Então quem é a boca, quem é a autoridade de Jesus Cristo aqui na terra para derrotar Satanás e pisar na cabeça da serpente? É você. É a igreja do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Mas também crê na revelação da palavra de Deus.
é crer que ela não é um livro de magia. Magia é a tentativa de manipular o poder de Deus. Ela é um livro de revelação de princípios, de regras espirituais, de princípios básicos sobre os quais devemos nos mover espiritualmente. Por exemplo, Jesus Cristo disse: tudo o que pedires crendo, recebereis. Diga amém, igreja. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ah, então vou pedir a Deus uma Ferrari. Eu preciso de uma Ferrari, porque eu tenho um Fiesta e eu quero uma Ferrari nova, vermelha. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor está falando de princípios espirituais. Aí quando você vai ler Tiago, está escrito lá: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que são deleites? Vaidades. Então eu comecei a entender que não é pedir as coisas para a minha vaidade, mas é pedir as coisas na revelação daquele que em mim habita, e em mim habita o Espírito Santo. Entendeu a necessidade de uma vida contínua de oração, de intimidade com o Senhor? Porque o Espírito Santo vai me revelando aquilo que é essencial. O que quer dizer essencial? Aquilo que é necessário. Então eu não vou pedir qualquer coisa, não é verdade? Nosso irmão aqui é um chefe, é um cozinheiro, confeiteiro de marca maior, do bom. E ele está cozinhando, e eu estou lá na casa dele. Aí ele diz assim: pastor, me passe aí o fermento. E eu dou farinha de trigo. Ele vai conseguir o mesmo êxito com a farinha de trigo que ele teria com o fermento? Não, porque fermento é para inflar, não é isso? A farinha de trigo é para compor a massa, é diferente. O fermento infla a massa da farinha de trigo. Eu dei a ele algo que ele já tinha. Eu não dei o que ele precisava. Ele precisava do fermento. Mas se ele já tem bastante fermento e ele precisa pôr mais farinha, ele diz: pastor, me dê a farinha e eu dou o fermento. É disso que eu estou falando. Quando você tem vida de oração, no mover de Deus, na revelação da palavra de Deus, você é movido por Deus a buscar aquilo que realmente é essencial, aquilo que é necessário. Quando uma pessoa está possessa de um espírito imundo e alguém liga para você: meu líder, vem aqui que tem uma pessoa possessa. Aí você se infla todo e diz: eu sou o cara, toda vez que tem esse problema chama por mim. Você está acostumando aquela pessoa a ser criança espiritual a vida toda. Ensine aquela pessoa que dentro dela mora o mesmo Espírito Santo que mora em você. Ensine aquela pessoa que a autoridade que você tem no nome de Jesus, ela também tem. Ensine aquela pessoa que o mesmo Jesus que ouve a sua oração, ouve a oração daquela pessoa também. Senão você vai ter meninos espirituais a vida toda na igreja. Mas tem líder que é vaidoso. Ele quer ser reconhecido como o poderosão da igreja, que vai lá, ora e resolve. Isso é vaidade e presunção espiritual. Deus não está atrás disso na vida dos que o servem. Deus quer que nós façamos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, não parte, mas todas as coisas do que Ele nos tem ordenado. E está ordenado onde? Nas Escrituras. Então diga comigo: a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus sobre o que Ele quer de cada um de nós. Existem revelações que são individuais? Sim. Atos 13 é um exemplo disso. Estava a igreja de Antioquia reunida em oração e disse o Espírito: separai-me a Saulo e Barnabé para uma obra para a qual os tenho chamado. Então, em primeiro lugar, a igreja que nós seremos é uma igreja que vai voltar a priorizar a autoridade das Escrituras. Eu posso ouvir um amém? Então diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu só faço o que a Bíblia diz que é para fazer. O que fugir disso não é de Deus. Quem diz amém? O crente tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. O crente não tem que pegar a Bíblia e adaptá-la às suas conveniências. O crente é que tem que adaptar as suas conveniências à palavra de Deus. Olha, pastor, minha empresa está passando por um momento difícil. Eu vou sonegar impostos. O senhor não sabe o que eu estou passando. Só Deus e eu sabe. Eu sei, eu já ouvi isso de muito crente, viu? Eu sei que não é o certo. Se sabe que não é o certo, nem termine a frase.
Ah, mas os tempos estão difíceis, então se for para roubar, você vai roubar. Se for para matar, você vai matar. Se for para corromper alguém, você vai corromper. Então que autoridade moral você terá para dizer que você, como parte da igreja de Cristo, é sal da terra e luz do mundo, se você se torna mais um do mesmo? É preciso crer na autoridade das Escrituras, uma revelação da verdade de Deus. É preciso acreditar na autoridade das Escrituras como princípio basilar, quer dizer, base de sustentação, sobre a qual se edifica alguma coisa, princípio basilar para a vitória espiritual neste mundo corrompido pelo mal. Daniel chega com seus amigos na Babilônia, a cidade mais corrompida, a cidade mais idólatra e com mais feitiçaria daquele tempo. E quando Daniel, que foi levado como escravo ainda novo, chega lá, dizem: vocês têm que comer das iguarias do rei. E ele sabia que eram comidas oferecidas aos deuses. E ele diz: eu não tocarei nessa comida. Se não tocar, morre. Que morra. Mas eu não vou comer comida sacrificada a demônios. Faça um teste. Nos dê somente legumes e frutas durante um mês. Se nós não estivermos melhores do que eles, que comem tudo isso, então vocês podem nos pedir que nós comeremos. Que confiança, que fé. Ele sabia que o Deus que ele servia ia agir na vida dele. E quando chegou o dia de se apresentar ao rei, Daniel e os seus amigos estavam mais corados, com a pele mais bonita, mais aparência de saudáveis do que todos os outros que comiam das iguarias do rei. As iguarias do rei da Babilônia simbolizam as coisas que o mundo tem para te oferecer em bandeja de prata, bandeja de ouro, caminho fácil, caminho da corrupção, caminho do engano, caminho da trapaça, caminho do mentira, caminho da busca do que é vantajoso para você. Mas você que é crente em Jesus Cristo não vai por esse caminho. Você vai pelo caminho do que é reto, do que é bom, do que é justo, do que é perfeito, ainda que com prejuízo próprio. Mas você anda em retidão, você faz como Abraão, a quem o Senhor disse: anda na minha presença e ser perfeito. E aí a bênção vem depois. E então eu te abençoarei grandissimamente. Deus quer abençoar essa igreja, mas ela precisa ser movida pelo respeito à autoridade da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que nós temos que ter uma postura de nada ser colocado acima dela é a nossa fé. A palavra fé no original, pistios, que significa uma crença inabalável, uma crença irremovível que você tem em algo ou alguém. Nós somos chamados a ter uma fé sólida no Deus vivo. Olha essa coluna aqui, ó. Olhem para cá. Coluna, vou derrubar. Derrubo, vou derrubar. Não caiu? De novo. Isso aqui é concreto armado, sólido. Não vai cair. Se você chegar numa montanha e você começar a empurrar a montanha, ela não vai cair. Se você chamar um exército de 1 milhão de homens para empurrar a montanha, ela não vai cair. Aí o salmista tomou isso como referência no Salmo 125, versículo 1, e diz que os que confiam, os que têm fé, confiar é ter fé. Os que confiam, os que têm fé no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você quer que as suas conquistas sejam permanentes? Amém? Você quer que a presença do Senhor na sua vida seja permanente ou transitória? Então você tem que ter uma fé inabalável. Você tem que acreditar piamente no Senhor. Por isso que eu coloquei as Escrituras primeiro, porque Ele se revela através das Escrituras. Mas não adianta ler as Escrituras, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então o Espírito opera em nós a fé, a capacidade de crer no invisível, a capacidade de acreditar no sobrenatural, a capacidade de trazer à existência, pela revelação da palavra, aquilo que não existe. Essa é a igreja que nós seremos, uma igreja que vai aprender a exercer fé. Quarta-feira, entramos na fase 2
dos cultos de oração. Eu louvo a Deus por a equipe maravilhosa que Deus nos deu, que tem segurado esse culto de oração. E que vai continuar sendo usada por Deus em um nível ainda maior. Quem diz amém? E nós começamos a chamar os enfermos aqui para orarmos por ele. E eu pude ver aqui na manifestação do Espírito Santo na vida dos irmãos, foi filmado, colocado no grupo da igreja, como Deus se moveu naquele dia. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que se brincar, o culto da quarta vai ser mais frequentado do que o do domingo. Porque Deus vai fazer maravilha nesse lugar. Pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, pessoas vão receber dons espirituais, pessoas vão receber revelações do Senhor, pessoas vão receber cura física, cura emocional, cura espiritual, libertação. Deus vai fazer maravilhas, até vocações vão surgir aqui nesse lugar. Porque o culto de quarta-feira vai se tornar um culto de batalha espiritual. Eu já botei até um nome em quem vem para esse culto. São os guerreiros e as guerreiras de oração. Já encomendamos até a camisa. Quem quiser a sua, depois nos procure. É um grupo que vai entrar aqui com um único propósito: batalha espiritual. Vai ter palavra? Vai. Bem curta. Pregação bem curta, porque a gente já tem pregação em outros dias. Vai ter louvor? Vai. Bem pouco, porque a gente já tem louvor nos outros dias. Esse culto vai ser um culto de batalha espiritual, principalmente por uma coisa: pela família. Nenhuma instituição está mais ameaçada hoje do que a família. E eu não vejo outra arma que Deus nos deu para vencer o mal, senão a oração. Porque se a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muitos em seus efeitos, imagina quando um grupo começa a orar. Eu já profetizei algumas coisas aqui, você recebeu? Você vai ser um empresário do setor de alimentação. Você é talentoso e é inteligente. Por enquanto você está sendo empregado porque você está aprendendo. Mas Deus vai te levantar como um homem influente nesse segmento. Receba. Deus levantou vocês para ser cabeça, não cauda. Mas é preciso primeiro tomar o quê? Posição. Diga, primeiro, reposicionar. Reposicionar como? Diga, pela fé. É pela fé que as coisas acontecem. É pela fé que o milagre vem. É pela fé que se chama a existência o que não existe. É pela fé que nós enxergamos o que mais ninguém enxerga, mas nós enxergamos. Gease, não o nosso Gease, mas o da Bíblia, era servo de Eliseu. Mas ele era desonesto. Ele era desonesto. Naamã veio leproso. Pela palavra de Deus revelada ao profeta Eliseu, ele se banhou no Rio Jordão e foi curado da lepra. E ele trouxe ouro, joias, riquezas para presentear o profeta. Mas o profeta disse: não, eu não fiz nada disso por dinheiro. Vai embora, leva a tua riqueza. Sirva ao Deus vivo, Deus de Israel. Ele pegou um punhado de terra, botou numa caixa e disse: nunca mais na minha vida os meus joelhos se dobrarão em cima de outra terra, que não seja a terra do Deus de Israel, que agora também é o meu Deus. Aquele poderoso general creu em Deus, porque um milagre o alcançou. Ele estava condenado a morrer leproso, mas ele foi curado. Aí no meio do caminho, Gease correu e disse: olha, o meu senhor se arrependeu, e ele mandou pegar as riquezas, e ele tomou as riquezas para si. Mentiu. Porque o general Naamã acreditou que era verdade, que o profeta tinha se arrependido e deu as riquezas. Mas quando ele chegou, Deus já tinha revelado ao profeta Eliseu. E ele disse: por causa da tua ganância, diga ganância, a maldição de Naamã agora vem sobre ti. E desde aquele momento ele ficou leproso. Quando você se move pela fé, vem prosperidade. Quando você se move por ganância, vem maldição. Caso você não saiba, lepra na Bíblia não é apenas uma doença. Lepra na Bíblia é símbolo de maldição que paralisa. Paralisa o quê? O avanço. O avanço de quê? Do propósito de ir até onde Deus quer que você vá. Vou lhe dar um exemplo. Estava o povo saindo do Egito, indo para a Terra Santa, no deserto.
Então Deus começou a se revelar de maneira poderosa a Moisés. E a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. E a irmã de Moisés chamava Miriam. E era uma profetisa, uma mulher de Deus. Foi ela, quando o povo saiu do Egito, que pegou os tamborins e começou a cantar e alegrou todo o povo. Ela era usada por Deus, ela era uma mulher de Deus. Mas naquele momento, quando ela viu o povo exaltando a santidade de Deus na vida de Moisés, ela foi tomada de inveja. Está cheio de gente que sofre da síndrome do vagalume espiritual. Eu que inventei essa. O vagalume brilha. E a cobra fica doida para morder o vagalume, porque ela não sabe brilhar. Está cheio de gente no mundo que quer destruir você, porque incomoda o seu brilho. Continue brilhando, que foi para isso que Deus te levantou. Deixe que das cobras cuida Deus. Não perca seu tempo com quem é cobra. Continue brilhando pelo tempo que Deus quiser. Porque você não será removido desse planeta antes que a sua missão tenha sido cumprida. E agora vem a melhor parte. Quando você for removido desse planeta, é para passar a eternidade com aquele que é o Senhor da sua vida. Pela fé, eu entendo que nós estamos passando por um treinamento. Terra é campo de treinamento. Treinamento para a eternidade. Na terra estamos aprendendo a palavra para aprender princípios. Principalmente princípios de como devemos ser em relação a Deus. Quem Deus é e quem devemos ser em relação a Ele. Mas como estamos na terra e somos humanos, Deus nos dá princípios éticos para relacionamento entre nós mesmos, mútuo. Relacionamento com o que Ele criou. Relacionamento ecológico. Respeitar a vida em todas as suas formas. Cuidar daquilo que Ele criou, cuidar do meio ambiente. Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Cuidar do nosso testemunho. Cuidar vigiando as palavras que saem da nossa boca. Pois a Bíblia diz, e aí eu de novo digo a autoridade das Escrituras, mas tem crente negligente que não lê mais a Bíblia. Toda palavra ociosa, dita por você, vai prestar conta a Deus. Ou seja, traduzindo na linguagem do povo, toda besteira que você falar, Deus vai pedir contas. Então diga para o irmão próximo de você, cuidado com o que você fala. Você tentou humilhar seu irmão com palavras agressivas. Chamou o irmão de palavras horríveis, que eu não vou dizer nenhuma delas aqui. Você sabia que aquelas palavras iam ferir o seu irmão, mas você estava magoado com ele, você estava com raiva. Então você achava que tinha direito de dizer isso. Então você aponta para ele, chama ele de um monte de coisas. Você está com raiva. Você faz isso com a sua esposa, com o seu marido. Você faz com o seu filho, com os seus pais, com o seu colega, com o seu amigo, com o seu vizinho, com quem quer que seja. Deus vai pedir contas disso tudo, porque palavras são sementes. Diga, palavras são sementes. Palavras podem trazer à existência a vida, mas palavras também podem decretar a morte. Não faz muito tempo, duas jovens assumiram que se amavam, que eram lésbicas. A mãe de uma delas disse, prefiro você morta do que sendo isso. E começou a atormentar a vida da menina de tal forma que ela pulou da ponte. Você tem o direito de ter as suas crenças, as suas convicções. Você tem o direito de discordar de tudo. Você não tem o direito de amaldiçoar o outro, porque ele escolheu um caminho que, segundo a sua crença, é diferente. Nós tínhamos um jovem aqui na igreja, há uns anos atrás, que ele era pai de santo, no candomblé. E ele se converteu. Ele foi liberto, ele passou um tempo conosco. Quando foi um belo dia, ele parou de vir. Eu fui atrás dele. E ele disse, não, pastor, eu mudei de ideia, eu vou voltar para o candomblé. Ele é livre para fazer as escolhas dele. Você não é dono de ninguém, nem de si mesmo. E quando você respeita o outro pelas suas escolhas e continua orando por aquela pessoa, você está demonstrando que você tem fé. Porque a fé é o agir invisível de Deus de modo sobrenatural no ambiente e na vida das pessoas. Quem tem fé aqui?
Tem alguém de fé aqui esta noite? Eu tenho fé. E já estou vendo isso pela fé. Diante de Deus que é verdade, não é frase de efeito. Deus sabe que eu estou sendo sincero. Que não vai demorar muito tempo, essa igreja vai estar precisando de 2 cultos. Mas a maioria diz glória a Deus como resposta emocional. Comece a orar para que Deus dê também esta fé a você. Mas primeiro Deus quer colocar a igreja em ordem. Eu tenho já uma série de mensagens que eu vou pregar sobre temas diferentes para preparar vocês para o que vem. Porque nós temos que voltar a ser o que Deus planejou que nós fôssemos. Uma igreja da palavra e uma igreja que se move no sobrenatural pela fé. Milagres terão que ser coisa normal, como beber água. Normal beber água, normal respirar, normal andar, normal piscar o olho, normal o coração pulsar. A gente não para dizendo, meu coração está batendo, eu pisquei o olho, eu respirei. Ninguém faz isso, porque é normal, é natural, é espontâneo. E eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer isso. Vai ter pessoas que vão ser curadas sem nem precisar vir na frente, só por estar no ambiente, porque a atmosfera espiritual vai tomar conta. Mas não adianta ter atmosfera espiritual no culto, se ao sair por aquela porta você não mantém a atitude espiritual de fé. A atitude espiritual de fé tem que estar na sua casa, tem que estar no seu trabalho. Você não pode ser uma pessoa estressada e desesperada, que se irrita e perde a paciência com tudo e até xinga. Eu sei que tem irmãos aqui que xingam quando estão estressados. Lembra da palavra ociosa que eu falei há pouco? Mas Deus vai trazer esse nível de fé sobre nós. Então a igreja que seremos é uma igreja que vai aceitar e reconhecer a autoridade da palavra, das escrituras, mas também é uma igreja que vai se mover pela fé, porque nada está acima da fé. Vai ser uma igreja que vai dizer, nada está acima de Cristo, em terceiro lugar. Nada acima de Cristo. Uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja que põe Jesus no centro, em primeiro lugar. E o que é isso, pastor? É que as minhas vontades, os meus anseios, os meus projetos, os meus planos, eles são legítimos. Diga, legítimos. Não tem nada de errado em ter planos. Não tem nada de errado em planejar, querer ter uma casa na praia, em Salvador, em Recife, onde quer que seja. Em querer ter uma chácara, um apartamento de frente para o rio, um carro do mais caro que tiver, boas roupas, joias. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é quando essas coisas ocupam o primeiro lugar, a primazia, se tornam a coisa mais importante da sua vida. Eu já falei isso várias vezes, porque eu percebo que na vida de alguns ainda, infelizmente, é assim. O ter é mais importante do que o ser. E quando o ter é mais importante do que o ser, então nós não somos em Cristo, nós queremos obter as bênçãos. Sabe qual é o tipo de igreja que mais prospera hoje? É a igreja que mais diz que você indo para lá vai receber a sua bênção, vai prosperar, vai enriquecer, vai ser poderoso. E as pessoas querem isso. Nós não servimos a Mamon, nós servimos ao Deus vivo, que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então uma igreja cristocêntrica é uma igreja que reconhece em primeiro lugar o significado de Cristo. Cristo é ungido, é a palavra grega para Machia, que é Messias. É o escolhido de Deus. É reconhecer que Ele é o único mediador entre eu e o eterno. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É reconhecer que Ele veio à terra na forma de homem, sim. Que Ele sofreu, sim. Que Ele ensinou o amor, sim. Que Ele estabeleceu princípios, sim. Que Ele morreu na cruz, sim. Que Ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, sim. E que Ele foi aos céus, sim. Mas que Ele voltará para buscar aqueles que decidiram viver em santidade segundo a sua palavra. É viver a vida da revelação das Escrituras como autoridade máxima sobre nós, na mediação da fé. Mas a fé tem que ter um direcionamento. As Escrituras são o mapa, presta atenção. As Escrituras são o mapa, diga. A fé é o combustível que nos move, mas o propósito é Jesus.
Jesus é o caminho por onde eu traço essa rota que está descrita nas Escrituras. Alguém aqui conhece Remanso? Quem já foi em Remanso? Pronto. Quem nunca foi em Remanso? Se você pegar um carro, ou dirigindo, ou alguém dirigindo para você, e você quiser ir para Remanso, e você não sabe para que lado é Remanso, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar alguém que sabe para onde é que fica Remanso. Remanso é naquela direção. Pega a pista e vá seguindo as placas. E você vai dirigindo. Não é assim que a gente faz quando a gente viaja? Eu já viajei com minha família para lugares que eu não conhecia. E eu ficava atento às pistas. Tal lugar daqui a 36 quilômetros. Hoje a gente tem um GPS que fica dizendo, a 30 quilômetros, vire à direita. Aí você se distrai e passa direto. Você passou do local. Volte à esquerda. Aí você volta à esquerda de novo. Eu indo para Coité, no dia que eu fui para o sepultamento da tia de minha esposa, não, do meu... Pastor Ismael também foi para o sepultamento do meu sogro. E tinha uma entrada que era o caminho mais perto. E eu passei direto, rodei uns 10 quilômetros. E olha que eu já ando em Coité há tanto tempo. Mas eu ia por um caminho que era mais longo. E eu fui por um caminho mais curto. E errei, gente. E eu já ando lá há mais de 30 anos. E eu errei. Quando você não atenta para a autoridade das Escrituras e não se move pela fé, você perde Jesus de vista. Jesus deixa de ser o Senhor absoluto. Ele passa a ser uma coisa. Ele passa a ser uma crença. Ele passa a ser um amuleto. Um sortilégio. Ele não é mais o Filho de Deus, Salvador do mundo e Senhor da minha vida. Mas quando Ele é de fato o Senhor da minha vida, é Ele que é colocado no centro. E eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele. E o Espírito Santo me diz por onde eu devo ir. E eu vou sem questionar, eu vou sem reclamar, porque eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Colocar Cristo no centro é aceitar o senhorio dEle. Isso nada mais é do que aceitar o controle e o comando absoluto dEle sobre a nossa vontade, sobre o nosso mover. Porque a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós o querer e o fazer. E quando você coloca Cristo no centro, você ora, Senhor, é a Tua vontade que eu faça isso? Dá-me um sinal, direciona-me segundo a Tua palavra, mostra-me de algum modo por qual caminho eu devo andar. E Ele sempre mostra. Porque Deus está atrás de homens e de mulheres piedosos, homens e mulheres de oração, homens que busquem a sua face, homens que o consultem. Como diz a Bíblia, não irei àquela cidade dizer que ali negociarei, mas eu irei se o Senhor quiser. Assim deve ser a vida do crente, cristocêntrica. A igreja que nós seremos é uma igreja que vai de novo ser cristocêntrica. Não vai ser uma igreja baseada em achismos. Não vai ser uma igreja baseada no modismo da internet. Não vai ser uma igreja que vai construir um modelo para agradar os mais velhos ou os mais novos. Vai ser uma igreja que vai viver e se mover para agradar a Cristo. Vai ser uma igreja em que os mais novos vão aprender com os mais velhos e os mais velhos também vão aprender com os mais novos. Vai ser uma igreja que vai trocar experiências. Os mais novos têm coisas incríveis que eles descobriram nesse mundo novo, admirável que está surgindo. Mas os mais velhos têm a experiência de vida, têm o lastro moral, da experiência ética, da vivência, e tem muito a ensinar a nós, os mais novos. Quando você entende que Cristo é o centro, Ele é o pilar principal, Ele é a coluna principal que sustenta toda a construção, que é a igreja do Deus vivo. E então o querer dEle é mais importante do que o mundo vai dizer, do que o que as pessoas acham ou pensam. Mas em quarto lugar, que é o penúltimo lugar, nada acima da graça. É a graça que opera em nós a salvação que Cristo conquistou. Quem opera em nós a graça, opera em nós a salvação que Cristo conquistou. Sabe, o carro tem um volante. O volante é que ajuda você a direcionar o carro. A graça de Jesus é que te leva para a salvação. E o que é graça? A palavra caris, que é traduzida como graça, favor imerecido, porém é muito mais profundo que isso. É a manifestação máxima da misericórdia de Deus para com o homem. Deus não atentou para o meu tempo de ignorância, nem o seu. Ignorância, gente, não é grosseria. Ignorância é desconhecimento.
Deus não atentou para o tempo em que eu não conhecia a verdade, em que eu não conhecia o Evangelho, em que eu não conhecia quem de fato é Jesus. Mas hoje eu conheço pela revelação do Espírito Santo, porque foi Ele quem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que me levou à conversão. E essa conversão foi operada através de Cristo por meio da graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela misericórdia de Deus, a manifestação máxima do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa é a expressão máxima da graça, que Ele deu o seu Filho. Então eu não merecia, porque eu não fiz nada. Por isso eu escolhi aquele texto inicial. Quem primeiro deu a Ele, para que depois recebesse? O que eu dei a Deus, para que eu merecesse a salvação? Nada. Eu era pecador, eu era blasfemo com a boca e com a minha vida, mas Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim. Manifestação da graça é manifestação de amor. E a graça continua operando em nós a cada manhã, suprindo as nossas necessidades espirituais, emocionais, materiais, suprindo a necessidade daqueles por quem oramos. A graça se manifesta a cada dia no mundo. É por causa da graça, a manifestação do amor de Deus, que a chuva cai sobre bons e maus. É por causa da graça, operando na fé, que as suas orações são ouvidas. A graça de Deus manifesta a sua bondade, a sua benignidade, que é a sua tolerância prolongada para os que vivem no pecado, para os que ainda que dizendo que são servos dele, de vez em quando recaem à mesma condição anterior, mas ele não desiste de você, porque a graça opera. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é a manifestação, portanto, deste amor de Deus, e a igreja precisa operar com graça. Esse ministério que Miller desenvolve, e que tem vários irmãos envolvidos, ministério social, Ame Mais, é uma grande demonstração de graça na vida daquelas pessoas que escolheram viver na rua. Outras foram levadas a viver na rua, e outras estão tão adoecidas que só sabem viver na rua. E nós não sabemos distinguir em qual desses três grupos aquela pessoa se encaixa. E não nos é dado o direito de julgar, mas é dado a nós a missão, é dada a nós a missão de derramar graça, de derramar amor, como também um dia Deus derramou graça e amor sobre nós. Vem aí agora o ministério de visitação nos hospitais. Logo, logo vocês vão estar informados sobre isso. O trabalho com os presídios. O trabalho com pessoas especiais. Não vai ter ninguém dentro dessa igreja que possa dizer assim: eu estou na igreja e eu não faço nada porque não tem espaço para mim e nada. Nem todos vão louvar. Nem todos vão dirigir um coral de jovens, de adolescentes ou de adultos. Nem todos vão ser da recepção. Nem todos vão tocar. Mas todos poderão exercer ao menos um ministério dentro da igreja, porque nós somos parte do corpo, que é o todo. E a manifestação da graça vem pela multiforme manifestação deste amor, a multiforme graça de Deus, que se apresenta de múltiplas formas na vida de muitos. Quem recebe essa palavra? A igreja que nós seremos é uma igreja que vai transbordar em graça, para que se cumpra em nós o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja era tão cheia da graça, que a cada dia Deus acrescentava os que haviam de se salvar. As pessoas vão passar aqui na porta, quem recebe essa palavra, e elas vão dizer assim: eu não sei porque estou com vontade de entrar nessa igreja. Elas vão ser atraídas pelo Espírito Santo. Elas vão vir comprar pão, vão vir de carro, vão vir a pé, e elas vão entrar aqui, e Deus vai falar ao coração delas. Quase que eu revelo agora uma das estratégias. Mas se tem alguém esperto, pegou. Hora de comprar pão. Primeiro vamos fortalecer o culto da quarta. Porque tudo que é feito de uma vez não funciona. Cada coisa no seu tempo. Mas os espertos já pegaram no ar. Deus está me dando muitas estratégias para levar a nos tornarmos a igreja que nós seremos segundo a vontade dEle. Mas em último lugar, mas não menos importante, eu deixei de propósito por último, é uma igreja que não aceite nada colocado acima da glória de Deus. Diga, uma igreja que não aceita nada ser colocado acima da glória de Deus. Eu citei há pouco um versículo que diz: quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê?
Glória de Deus. Gente, olha para mim. O que tem de líder ensimesmado, se achando a última bolacha do pacote, o que tem de igreja envaidecida, se achando a melhor de todas, no Brasil, não é brincadeira. Há um espírito de competição que entrou em algumas igrejas para querer a todo custo ser melhor, maior, mais poderosa, mais influente, mais querida, mais isso, mais aquilo. Eu não quero nada disso e Deus é testemunha. Independente de quantos membros tem esta igreja, independentemente de quantas pessoas permaneçam conosco, a única coisa que eu quero ser é uma igreja que exale, que transborde a glória de Deus. Que as pessoas façam tudo com alegria para a glória de Deus. Que sair de casa num domingo à noite e vir para o culto seja um motivo de alegria. Que entre por essas portas com louvores, dando glórias a Deus. Que isso não seja um peso, que isso não seja uma obrigação, que isso não precise da visitação do pastor, da pastora, do líder de célula, do irmão A, do irmão B, de ligação de telefone, de ficar adulando, puxando o saco. Que as pessoas venham pelo mover do Espírito, porque tem alegria de estar na casa de Deus. Que a cada culto a adoração seja explosiva e poderosa, porque é para a glória de Deus. Que o dar a oferta e dízimo seja espontâneo, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Nesta igreja não. Dá quem quer. E não vai ser expulso da igreja porque não deu. Isso é uma questão íntima, pessoal. Se perder a bênção pela falta de fidelidade, é um problema entre você e Deus. Ensinamos a doutrina. Você segue se você quiser. Aí entre você e Deus. Que seja uma igreja que busque a glória de Deus no dia a dia, no cotidiano da família, no cotidiano do lugar onde estuda, do lugar onde trabalha, no cotidiano da vizinhança. Que muitas vezes tenha que abrir mão de alguma coisa, até se prejudicando talvez, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Para que as pessoas olhem para você e digam assim: meu Deus, como é que uma pessoa pode ser desse jeito, tão desprendida, tão desapegada? É porque Deus tem que ser glorificado através de você. Mateus capítulo 5, de 42 a 46 diz: resplandecei manifestai a vossa graça diante dos homens, para que os homens vejam isso e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando você manifesta bondade, amor, você manifesta a graça. E quando você manifesta a graça, Deus é glorificado através da sua vida. Porque um crente que dá bom testemunho no trabalho, na família, na escola, na faculdade, na vizinhança, aonde quer que seja, ele é poderoso no Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte: que tipo de igreja nós seremos? Uma igreja bíblica. Vamos voltar ao primeiro amor. Diga amém. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos começar a combater o pecado como ele tem que ser combatido. Ou então a nossa existência não tem sentido como igreja. É melhor transformar isso aqui num clube, um salão de festas, um lugar de socialização. Porque se somos a igreja de Cristo, temos que entrar nesse lugar para adorá-lo e aprender as estratégias do reino para espalhar esse amor aos quatro cantos dessa cidade. Eu vos convido, igreja, a nos tornarmos a igreja dos sonhos de Deus. Uma igreja que transborde amor, que transborde graça e que viva a plenitude do Evangelho, sendo curada a cada dia pelo Senhor. Não permita, em nome de Jesus, que mágoas e ressentimentos, sentimentos de fracasso ou coisas semelhantes a estas, paralisem em você o sonho de Deus para a sua vida. Pois o melhor de Deus está apenas começando. Coisas grandiosas Deus tem para te revelar. E Ele vai te usar poderosamente para a glória dEle.